Beleza, pessoal. Então, boa tarde a todos. O assunto nosso de hoje são as fontes de luz e meios de propagação. Isso está na página 9 do volume 8. Tranquilo? Vamos lá. Então, tem essa gravura do Vernet na página para vocês se localizarem. Então, a primeira coisa que nós vamos ver hoje são as fontes de luz e os meios de propagação. Como eu consigo, de que forma que eu vou fazer a propagação desses raios de luz. Então, o pintor francês do período napoleônico, Claude Joseph Vernet, empregou em várias de suas obras mais de uma fonte luminosa. No quadro ao lado, ele utilizou a luz proveniente de uma fogueira, aqui, ó, tá? E da lua para retratar o cotidiano dos pescadores do século XVIII. Para a ótica, essas duas fontes são classificadas em grupos distintos que levam em consideração o fato de a fonte emitir luz própria ou refletir a luz que chega até ela. Outra classificação importante para a ótica é o meio no qual a luz se propaga. No quadro é possível observar a representação de pessoas, barcos e de uma leve neblina sobre o mar que reduz a visibilidade dos objetos mais distantes. Então, nesse quadro aqui, nós temos a representação da fogueira e uma representação relacionada a essa parte da paisagem que está sob neblina, a lua. Então, isso tudo está relacionado às fontes de luz e aos meios nos quais a luz se propaga, tá? No caso, nesse quadro, ele destacou a fogueira. Olha lá, a fogueira emite luz própria, enquanto as pessoas refletem a luz que chega até elas. Então, em relação a essa emissão de luz própria e a essa reflexão da luz, nós vamos classificar essas fontes de luz, tá? Olha lá, com relação à natureza, a sua natureza, as fontes de luz podem ser classificadas como fontes primárias ou fontes secundárias. Quais são as fontes primárias? As fontes primárias são fontes no quais os objetos emitem luz própria. Tá? Olha lá, o sol, a chama de uma fogueira e uma lâmpada produzem radiação visível. É por isso que são denominadas fontes primárias. Então, numa noite de lua cheia, a lua ela não produz radiação visível, ela reflete a luz do sol. Então, ela não pode ser considerada fonte primária. Tá? É o segundo caso nosso. Olha lá, ó. Uma fonte de luz é considerada uma fonte secundária quando reflete a luz proveniente de uma fonte primária. Assim, fontes secundárias não produzem luz própria. As fontes secundárias, a maioria dos objetos, a grande maioria dos objetos, eles refletem luz de forma difusa, tá? Eu não tenho aquele paralelismo dos raios de luz na sua reflexão. Quem que reflete luz de forma regular? Um espelho plano. Na hora que a gente for entrar no estudo da reflexão da luz, nós vamos ver isso. O espelho plano, a superfície lisa, perfeitamente polida, vai refletir luz de forma regular. A maioria dos objetos que a gente visualiza, a gente visualiza por reflexão difusa da luz, tá? Vem a fonte de luz, a fonte primária, incide luz no objeto, e esse objeto vai refletir essa luz com os raios se propagando em todas as direções, mas só que eles não são paralelos, tá? Então, tudo que produz luz própria, que emite luz própria, é fonte primária de luz. Tudo que reflete a luz de uma fonte primária é fonte secundária de luz. Então, por exemplo, um abajur, uma lâmpada, ela pode ser
fonte primária e fonte secundária. Ela vai ser fonte primária quando ela está radiando luz visível, quando ela está ligada. E ela vai ser fonte secundária quando ela está refletindo a luz proveniente de uma outra fonte. Por exemplo, você está num dia ensolarado com a janela do seu quarto aberta e a lâmpada do quarto apagada. Você está vendo a lâmpada. Você está vendo a lâmpada por reflexão. Mas ela não está produzindo luz. Ela está refletindo a luz de uma outra fonte. Beleza? Então, eu coloquei aqui, ó, a lua, uma flor e uma folha não produzem luz própria e são visíveis somente devido à reflexão da luz incidente sobre elas. Por esse motivo, são denominadas fontes secundárias de luz. Tá? Beleza? Então, ó, nessa animação que nós temos aí, a gente consegue visualizar a Lua devido à incidência de luz que o Sol propaga sobre ela e ela reflete essa luz do Sol. Tranquilo? Então a gente enxerga a Lua por reflexão. Com relação às dimensões das fontes de luz, podem ser classificadas como fontes extensas ou pontuais. Aí, assim, o que vai acontecer? Uma fonte pode ser extensa ou pode ser pontual, vai depender do local que ela se encontra, do tamanho do ambiente que ela se encontra, da dimensão dela. Olha lá, ó, com relação às dimensões, as fontes de luz podem ser classificadas como fontes extensas ou pontuais. São denominadas fontes extensas aquelas cujas dimensões não podem ser desprezadas em relação ao ambiente ou ao objeto que iluminam. Então, por exemplo, aqui, ó, essa luminária aqui que está sobre essa bancada, as dimensões dela não podem ser consideradas desprezíveis. O tamanho dela é significativo em relação ao ambiente que ela se encontra. Agora, se eu pegar essa mesma luminária e colocar no meio de um estádio de futebol, as dimensões dela tornam-se desprezíveis em relação ao ambiente que ela se encontra. Então, ela deixa de ser fonte extensa. Ela passa a ser fonte pontual. Tá? É o segundo caso. Ó. Fontes pontuais, por outro lado, são aquelas cujas dimensões podem ser desprezadas em relação ao ambiente ou ao objeto que iluminam. Então, tem dois exemplos bem legais aqui, né? É o caso da luminária dentro dessa cozinha e o caso dessa lâmpada do poste, nesse ambiente aberto aqui, ó. O tamanho dessa lâmpada que está localizada no poste, as dimensões dela são desprezíveis ao tamanho do ambiente que ela se encontra. Então, ela pode ser considerada uma fonte pontual. Tá? Isso daí tudo vai ter a ver na hora que a gente for fazer o estudo da propagação retilínea da luz. Tá? Eu vou ter propagação para fonte pontual, vou ter propagação para fonte extensa. Então, a dimensão de uma fonte relativa ao objeto iluminado, ou a distância que esse objeto que está do objeto iluminado, é um critério para a classificação das fontes como extensas ou pontuais. Independentemente da fonte que emite luz, a velocidade de propagação da radiação luminosa do vácuo sempre é de aproximadamente 300 mil quilômetros por segundo. Em meios materiais e dependendo das propriedades do material, a velocidade de propagação da luz é menor do que a velocidade no vácuo. Nós vamos estudar um pouquinho mais para frente, quando a gente for fazer o estudo da refração, que o tipo de material ele vai influenciar na intensidade da velocidade da luz nesse material. Isso é conhecido como índice de refração. O índice de refração ele vai medir o quanto a luz é mais lenta naquele meio que em relação ao vácuo, tá? Então, tem meio que a velocidade da luz
é 80% da velocidade da luz no vácuo. Então, isso a gente mede por índices de refração, tá? Mas, numa condição de vácuo, as ondas eletromagnéticas, que inclui a luz visível, elas irão se propagar com velocidade de 300 mil quilômetros por segundo, ou, se eu passar isso para a unidade do sistema internacional, 3 vezes 10 a oitava metros por segundo, tá? Professor, Pois não. aqui tá falando que, tipo assim, quando a luz é propagada no vácuo é de 300 quilômetros por segundo. Daí Não, ela pode 300 diminuir. mil. É 300 mil 300 mil. quilômetros. Isso. Ela pode, daí fala que ela pode diminuir, mas ela pode aumentar também ou não? Não. Ah, não, você não vai ter uma relação em que a propagação da luz de um meio faça com que a velocidade dela passe desse valor. Você não vai ter. Porque o que acontece? O vácuo é uma região de nada. Você não tem partícula para impedir a propagação dessa onda eletromagnética. Então, como ele não tem impedimento de se propagar, você não tem nada impedindo ele de se propagar, a maior velocidade é no vácuo. Qualquer outro meio que tenha impureza na sua constituição, que tenha uma constituição que dificulte a propagação dessa luz, ele vai ter velocidade menor, tá? Tranquilo? Beleza, senhor, valeu. Beleza. Vamos voltar aqui então. Então, ó, para a gente concluir a dúvida do João, a velocidade da luz, ela tem o seu valor máximo no vácuo. E em qualquer outro meio, essa velocidade vai ser sempre menor que no vácuo, tá? Tem material que a velocidade da luz é em torno de 250 mil quilômetros por segundo. Aí você faz uma relação, né? Você divide a velocidade nesse meio com a velocidade da luz, você acha o percentual dessa velocidade em relação à velocidade da luz, certo? Você vai ter casos aí que a velocidade da luz de um meio ela é de 90% da velocidade da luz no vácuo. Então é só estabelecer relação através de índice de refração. Nós vamos ver na hora de estudar a refração da luz. Primeiro a gente tem que estudar a reflexão, depois a gente vai estudar a refração. Primeiro a gente estuda a reflexão e estuda espelho. Depois a gente estuda a refração e estuda a lente. Beleza? É bem tranquilo. Então vamos entender quais são os meios nos quais a luz pode se propagar. A gente vai ter 3 meios no qual eu tenho a propagação da luz. São os meios transparentes, os meios translúcidos e os meios opacos, tá? Então, ó, a nitidez com que se visualiza uma fonte de luz depende do meio em que a luz se propaga. Em determinados meios, a propagação da luz ocorre de modo regular, permitindo a visualização da fonte emissora, que a visualização da fonte emissora seja perfeitamente nítida. E por isso esse meio é denominado transparente. Então, o que vai acontecer? Quando a luz se propaga através de um meio no qual eu não tenho cruzamento dos raios de luz, se os raios de luz continuam propagando de maneira regular, esse meio é denominado um meio transparente, ou seja, aquele meio que se encontra entre o objeto que eu quero visualizar e a minha visão não interfere na visualização do objeto, eu consigo ver o objeto de forma nítida. Então, quando eu tenho um meio no qual a luz se propaga e esse meio não interfere na visualização do meu objeto, esse meio é denominado transparente. Olha lá, ó, em meios transparentes como vidros e água parada, a luz se propaga de modo regular. Isto é, os feixes que incidem paralelos a esse meio, eles continuam propagando de modo paralelo depois que eles incidem desse meio, tá? Olha lá, ó, não vai mudar o paralelismo. Vai ter um desvio no raio de luz aqui
relacionada ao meio que foi colocado, tá? Porque aqui eu tenho o ar, o meio, depois volta para o ar. Isso aí nós vamos ver tudo no estudo da refração. O meio, ele, dependendo do índice de refração do meio, ele vai causar um desvio no raio de luz, fazendo esse raio de luz aproximar ou se afastar da normal. Isso tudo nós vamos estudar com detalhe. Aqui primeiro nós estamos fazendo um apanhado geral, para depois a gente entrar no estudo aprofundado de refração, de reflexão, tá? Então, por enquanto, a ideia que nós vamos ter é que quando o meio no qual a luz se propaga não interfere no feixe de raios, né? Ou seja, se os raios incidem de forma paralela nesse meio e continuam se propagando depois que passam por ele paralelamente, esse meio é denominado um meio transparente. Em outras palavras, o meio transparente é aquele meio no qual eu consigo ter a visualização nítida do objeto no qual esse meio se encontra, tá? Então, olha lá, o vidro transparente, a água nesse copo, a superfície tranquila de uma piscina, com água limpa, não vai atrapalhar na visualização do meu objeto, porque eu vou continuar tendo essa propagação paralela dos raios. Aí vem aqui, ó, o outro tipo de meio, que são os meios translúcidos. Em alguns meios denominados translúcidos, o feixe de luz não se propaga de modo regular, havendo alteração na direção da propagação dos raios de luz. Ou seja, eu tenho os raios de luz incidindo paralelamente sobre o meu meio, aí na hora que esses raios de luz atravessam essa superfície, eles não mantêm o paralelismo, eles se cruzam. Então, neste caso, o que vai acontecer? Eu tenho ideia do que está do outro lado dessa superfície de separação, mas eu não tenho a visualização nítida. Então, por exemplo, aqueles vidro canelado de banheiro, né, de janela de banheiro, o vidro fosco, vidro jateado. Então, eles são exemplos de meios translúcidos. Aí, o que vai acontecer? Como consequência, nesses meios, não é possível a visualização nítida da fonte de luz. Eu vou ter ideia do que está do outro lado, mas eu não vou ter a visualização nítida do que está do outro lado. Tá? Aqui, ó, nessa janela aqui, ó. Eu tenho ideia que existem objetos do outro lado devido a essa região de sombra que está criada aqui, mas eu não sei o que realmente é. Tá? Então, em meios translúcidos, como vidros jateados e canelados, os raios de luz se propagam de modo irregular. Logo, os raios de luz que se incidem paralelamente deixam de se propagar paralelamente na hora que eles passam do outro lado aqui, na hora que eles atravessam o meio. Então, ó, está incidindo paralelamente no meio. Aí, na hora que eles passam pelo meio, né, por essa superfície, no caso vidro jateado, por exemplo, eles perdem o paralelismo. Aí eu vou ter uma ideia do que se encontra do outro lado dessa superfície. E o último caso que nós temos são os meios opacos. Aí no meio opaco eu não tenho propagação do raio de luz na outra superfície de separação. Eles vão ser bloqueados, tá? O legal aqui é que a gente entra numa ideia de difração, né? Na difração, eu tenho a onda contornando um obstáculo. Então, no caso de uma parede de tijolo, a luz não vai contornar o obstáculo, porque a frequência dela é muito alta. Então, essa frequência sendo muito alta, ela vai ter um comprimento de onda muito pequenininho. Então, esse comprimento de onda muito pequeno não permite que ela contorne o obstáculo. Já o som é o contrário, a frequência é baixa. Essa frequência baixa determina um comprimento de onda alto, então ele consegue contornar o obstáculo. Isso em relação à propagação da onda, tá? Então, os meios em que a luz não se propaga e é absorvida
são denominados meios opacos. Aí vem a história lá do efeito fotoelétrico, né? O legal do efeito fotoelétrico é isso, que o efeito fotoelétrico ele consiste em os fótons que são os fótons que incidem numa superfície metálica, eles vão se transformar, eles vão retirar elétrons dessa superfície metálica. Aí vem o lance da placa fotovoltaica, né, que é muito legal. Elas são constituídas de metal para ter essa situação dos fótons retirarem elétrons da placa, e elas são pintadas de preto, ou seja, elas absorvem a maior energia possível ali. E aí, entre a placa e entre essa placa, eu tenho uma superfície de vidro. Essa superfície de vidro permite a passagem desses raios de luz, eles vão se incidir de forma paralela nesse raio de luz, geralmente eles são superfícies transparentes, eles incidem paralelamente, do outro lado eles vão continuar mantendo esse paralelismo, ou seja, eu vou ter um maior aproveitamento dessa fonte de luz, que vai ser transformada em elétrons e vai ser transformada em energia elétrica. Aí o que acontece? Por que eu não perco energia? Porque a partir do momento que essas ondas eletromagnéticas incidem pelo vidro, elas elas se transformam em ondas, parte delas transforma-se em ondas térmicas e transforma-se em calor. E o vidro é opaco à onda térmica. Então eu mantenho a energia concentrada ali, tá? No nosso caso, na propagação de luz, o meio é opaco, é aquele que não permite a propagação dos raios de luz. Então, quais são os três meios? Os transparentes, que permite a visualização total do objeto, clara do objeto. Os meios translúcidos, que não determinam uma nitidez do que está sendo visualizado, e os meios opacos, que não permitem a propagação da luz. Tá? Continuando. Raio e feixe de luz, isso vai ser muito importante para a gente na hora da gente traçar raios de luz incidindo numa superfície refletora ou incidindo numa superfície que refrata. A gente vai fazer o estudo da formação do objeto relacionada ao tamanho do objeto, à posição do objeto, o tipo de imagem que esse objeto vai gerar numa superfície através de feixe de luz. Beleza? Nossa, tem um moleque do lado aqui que tá medonho hoje. Na ótica geométrica, a luz é representada por segmentos de retas que são emitidos ou refletidos pelas fontes de luz e se propagam pelo espaço. Então, como nós vamos trabalhar com feixe de luz, com raio de luz, essa representação do raio de luz, ele vai ser sempre representado por um segmento de reta orientado. Tá? Olha lá, os raios de luz são representações geométricas da trajetória de luz. É representado por um ente geométrico orientado que indica a direção e o sentido da propagação da luz. Então, nesse caso aí específico, eu tenho um raio de luz que tem direção horizontal e sentido para a direita. A gente vai ter que orientar o nosso raio de luz, partindo de um objeto, para a gente poder ter a formação da imagem representada por esse objeto. Então, aqui a gente vai representar isso por segmentos de reta, tá? E não há necessidade de a gente representar os infinitos segmentos de reta. Bastam 2 ou 3 que a gente já determina num espelho, por exemplo, a gente já consegue determinar com 2 raios propagando, a gente consegue determinar a imagem desse objeto em relação à superfície refletora ou em relação à superfície que refrata, tá? Então, o raio de luz é um elemento fundamental na ótica geométrica. Aí ele colocou, na imagem, a luz emitida pelo farol
produz uma região de maior luminosidade que forma um cone ou um cilindro de luz, que é o feixe de luz, tá? Dependendo da maneira no qual eu tenho a propagação da minha luz, eu vou ter feixes de luz relacionados à convergência da luz, à divergência ou ao paralelismo. Olha lá, o feixe de luz, também chamado de pincel de luz, é um conjunto de raios de luz que se propagam paralela, divergente ou convergentemente. Vamos guardar essa relação aqui associada a convergente e divergente, que nós vamos usar muito isso no estudo na formação de imagens, tá? Embora o feixe possua sempre infinitos raios, é representado por um número finito de raios que possibilitam a visualização e o estudo do seu comportamento. Então, nós vamos ter, com relação aos feixes de luz, os feixes convergentes, os feixes divergentes e os feixes paralelos. O que é um feixe convergente? Os raios luminosos concentram-se em um único ponto. Então, ó, eu tenho a concentração dos raios luminosos em um único ponto, e eu achei aqui como exemplo dessa convergência dos raios luminosos a lupa, né? Aquela lente de aumento. O que vai acontecer? Na hora que a gente for estudar a refração da luz, nós vamos ver que essa luz que vai incidir sobre o meio óptico, no caso nosso aqui específico a lupa, aqui ó, essa luz que incide no meio óptico, ela incide no meio óptico de forma paralela. O meio óptico que faz a convergência desse raio de luz. Então, nesse caso aí, o exemplo que foi colocado, a lupa, essa lupa aí está tentando pegar essa formiga, né? Está tentando queimar a formiga. Por quê? Porque na convergência aqui, ó, for raio de luz proveniente do Sol, por exemplo. Nesse ponto de convergência aqui, nesse ponto onde esses raios se encontram, eu tenho a maior concentração de energia, no caso, energia térmica, tá? Então, os feixes convergentes são aqueles que se concentram em um único ponto. Eles vão convergir para aquele local, eles vão se concentrar naquele ponto. Os divergentes, os raios partem de um ponto e espalham-se. É o contrário do divergente. Então, nos feixes convergentes, eu tenho espalhamentos desses raios partindo de um único ponto. Então, aqui eu coloquei como exemplo essa luminária aqui, ó, e o farol do carro. O farol do carro é um feixe convergente. É divergente, perdão. Olha lá, ó. Eles partem da lâmpada, né, do farol, aí é através de associação de espelhos esféricos e lentes esféricas. Eu tenho essa divergência, isso daí tudo nós vamos estudar, podem ficar tranquilos. Outro exemplo de fonte divergente de luz, de feixe divergente, são os postes, olha lá, ó. A luz está espalhando, né? Parte de um único ponto, que é a lâmpada do poste, e espalham-se. E no último caso, eu tenho os feixes paralelos. Nesse caso, eu vou manter a ideia do paralelismo aqui na geometria, né? Eu não vou ter esses feixes partindo de um único ponto e nem concentrando de um único ponto. Nesse caso, eu não tenho cruzamento desses raios. Eles não se encontram. Eles sempre vão se manter à mesma distância um dos outros, né? O exemplo aqui são esses canhões de luz que a gente costuma ver em show. Bom, com isso, dá para a gente fazer aí uns exercicinhos, tá? São exercícios teóricos, são exercícios bem tranquilos, que estão na página 11 e 12. Com relação a essa parte da teoria, tranquilo até aqui, eu posso continuar? Alguma dúvida em relação às fontes de luz, aos meios de propagação, tudo tranquilo? Porque agora nós vamos usar essa ideia para resolver esses exercícios, tá?
Nós vamos usar a ideia de fonte primária e secundária e dos meios de propagação. Só lembrando, fonte primária emite luz própria, fonte secundária reflete a luz proveniente de uma fonte primária, tá? Então, o que eu falei, aquela ideia, né? Uma lâmpada, ela pode ser ao mesmo tempo fonte primária ou fonte secundária de luz. Vai depender da situação na qual ela se encontra. Se ela estiver ligada, radiando luz visível, ela é fonte primária. Se ela estiver desligada num ambiente iluminado, ela é fonte secundária. Beleza? Então vamos lá. Então, ó, primeiro exercício aí, ele está relacionado às fontes de luz. Um andarilho caminha à noite em um deserto. É uma noite de lua cheia. O céu está limpo e cheio de estrelas. Ele consegue ver o planeta Vênus, alguns vagalumes, uma serpente e as luzes de uma cidade distante. Aí ele quer que a gente classifique as palavras destacadas em fontes primárias e secundárias. Então, ó, quais são as fontes primárias que nós temos destacados nesse texto? A estrela, as estrelas, os vagalumes e as luzes da cidade, tá? Emitem luz própria. Quais são as fontes secundárias? A lua cheia, que reflete a luz do sol. O vagalume também é fonte secundária. Vênus, que é um planeta, o planeta reflete luz do sol. E a serpente. Então, tudo que a gente observa, que a gente enxerga por reflexão, é fonte secundária de luz. Beleza? Exercício 2. Com base nos estudos realizados sobre meios de propagação, apresente 3 tipos de meios translúcidos, ou seja, o que são os meios translúcidos? São aqueles meios que não permitem eu visualizar com nitidez um objeto, tá? Então, olha, ele colocou aqui, o vidro jateado é um exemplo de meio translúcido. Papel vegetal, janela de banheiro, né? Aquelas janelas caneladas de banheiro. Aqueles vitrais de igreja, também eles são considerados meios translúcidos. A gente sabe que está do outro lado, mas a gente não tem a ideia real do que se encontra do outro lado, porque a gente não tem a nitidez da imagem. Exercício 3. A luz solar se propaga através de um meio translúcido, ou seja, a propagação da luz nesse meio, ela não me permite ter a nitidez do que está sendo observado. Qual das alternativas a seguir representa o que acontece com a propagação dos raios de luz? Bom, na propagação dos raios de luz no meio translúcido, eu não vou manter o paralelismo desses raios de luz nesse meio. A resposta é a letra A, com certeza. Visualmente a gente resolve essa questão. Ah lá, ó. Na letra A está acontecendo outra coisa aqui, eu estou tendo uma reflexão da luz através do meio, que nós vamos estudar tudo isso direitinho. Eu posso ter, por exemplo, um meio transparente, uma janela de vidro liso, que dependendo da iluminação dentro do ambiente e da iluminação externa, esse ambiente, ela deixa de ser meio transparente, ela passa a ser um meio translúcido. Ou ela pode acontecer dela refletir toda a luz. Se eu tenho o interior com menos iluminação que o exterior, vai acontecer isso. Eu consigo visualizar o que está dentro e consigo ver o meu próprio reflexo. Tudo isso nós vamos estudar na hora de fazer a reflexão da luz e a refração, tá? Então, ó, no nosso exemplo, no nosso exercício, aliás, a nossa resposta é a letra A.
É fácil de entender por que é a letra A, ó. Eu estou tendo um feixe paralelo de luz aqui do lado esquerdo, que na hora que incide no meio, ele atravessa esse meio e não mantém o paralelismo. Essa é a ideia do meio translúcido. Esse não paralelismo dos raios é que faz eu não ter a nitidez do que está sendo observado. Letra B é meio transparente. Olha lá, os raios mantêm o paralelismo. Letra C é um meio opaco. Os raios voltam nesse meio. Letra D também é um meio transparente, porque após atravessar o meio, eles mantiveram o paralelismo, então eu tenho uma nitidez do que está sendo observado. E a letra E absorveu tudo. A letra C, ele é exemplo de espelho, porque os raios incidiram e refletiram, mantendo o paralelismo. A letra E é exemplo de eu posso usar como exemplo uma parede de tijolo. Absorveu tudo, não permitiu a propagação dos raios. Então, ó, eu justifiquei aqui. As alternativas B e D, ó, a B e a D, mostram meios transparentes, enquanto as alternativas C e E apresentam meios opacos. Na alternativa A, o pincel de luz é cilíndrico ao incidir no meio de propagação da luz e sai totalmente irregular, evidenciando que a fonte de luz não pode ser visualizada com nitidez. Assim, a alternativa A representa o que ocorreria no caso de um meio translúcido, tá? Então, aqui, ó, o pincel paralelo, na hora que ele atravessou o meio, ele incidiu, né? Ele saiu, se propagou por ele de forma totalmente regular. Ele não manteve o paralelismo do pincel cilíndrico aqui, do pincel de feixes paralelos. Aqui manteve, aqui apesar de manter, não atravessou, então não pode ser considerado meio translúcido nem transparente. Aqui manteve, então é um meio transparente, e aqui também não atravessou, no caso aqui absorveu, e no caso aqui refletiu. Então a resposta é a letra A. Beleza? Quarto e último dessa série. Considere as seguintes alternativas. A água pura é um meio translúcido. Não, a água pura é um meio transparente, pois os raios de luz passam através desse meio. Uma piscina com água límpida, eu consigo ter a visualização do que está dentro da água. O vidro fosco é um meio opaco. Não, o vidro fosco é translúcido, pois parte dos raios de luz que ficam retidos, parte dos raios de luz ficam retidos, perdão, e parte passam pelo meio material, mas eu não tenho a ideia do que está do outro lado. O ar pode ser um meio transparente. Aí, na hora que levanta a dúvida, eu vou analisar. O ar pode ser um meio transparente? O ar pode ser um meio transparente se ele estiver limpo. Mas pode ser um meio translúcido se tiver envolvido por uma camada de poluição, por neblina. Beleza? Olha lá, ó. O ar pode ser um meio transparente se sua camada não for muito espessa e se não estiver com muitas impurezas, que pode ser neblina, poluição. Há mais ou menos um mês atrás aconteceu isso, devido às queimadas no Pantanal, né? Aquela camada espessa de fumaça que ficou sobre a atmosfera na região sudeste. Deixei de ter um meio transparente, passei a ter um meio translúcido. Impedia a formação nítida dos objetos, né, que estavam sendo visualizados, que se propagavam, os raios de luz se propagavam através dele. Aí eu coloquei 3 imagens aqui para a gente ter uma melhor memorização da questão. Olha lá, ó, a menina na piscina, considerando a água como um meio transparente, água limpa, né, como meio transparente, água da piscina. Considerando essa janela aqui como meio translúcido, olha lá,
eu tenho ideia do que está do outro lado, certo? Tem um closet do outro lado ali, correto? Mas eu não consigo visualizar com exatidão o que está do outro lado. Eu tenho a ideia, eu não tenho nitidez. E eu coloquei essa daqui, exemplificando essa ideia do ar estar com neblina, né? Que está com uma camada muito espessa. Então eu tenho ideia do que está acontecendo. Eu sei que tem uma estrada aí, mas além desse ponto onde eu tenho essa camada de neblina, eu não sei o que se encontra. Tá? Beleza? Tranquilo? Então a resposta verdadeira é a letra C. Tranquilo, pessoal? Bom, nós vamos entrar já no outro assunto, tá? Vou aproveitar aqui, porque na hora que a gente for estudar reflexão e refração, a gente necessita de um tempo maior, tá? Porque é muito detalhe de raio de luz, cruzamento de raio de luz. E, pessoal, pode ficar tranquilo, eu fiz tudo com os raios se cruzando. Eu fiz a animação dos raios, então tá bem fácil da gente entender, tá? Tá bem tranquilo de entender. Bom, então o próximo assunto nosso, ele está na página 12, que relaciona os princípios da ótica geométrica com os princípios de propagação da luz, tá? Princípio de propagação da luz, princípio propagação retilínea, propagação independente e propagação reversível. Então, nós vamos ter a ideia aqui de como é criada uma sombra, de como os eclipses ocorrem, por que num show de rock, por exemplo, eu não tenho eu não tenho o cruzamento dos raios de luz na hora que dois canhões de luz se cruzam, eles mantêm suas características após o cruzamento, e nós vamos entender por que eu, dentro de um carro, se eu olho pelo retrovisor interno do carro, eu consigo ver a pessoa que está no banco de trás, e essa pessoa consegue me ver também. Isso está tudo relacionado aos princípios da ótica geométrica, tá? Que nós vamos ver agora, que está na página 12. Então, vamos estudar esse assunto. Olha lá, a ótica geométrica se fundamenta em 3 princípios de propagação da luz. O princípio da propagação retilínea, princípio da propagação independente e princípio da propagação reversível. Então, o primeiro princípio, que é o da propagação retilínea. Em meios transparentes, isotrópicos e homogêneos, a trajetória da luz é retilínea. Vamos entender o que é isso. Em meios isotrópicos e homogêneos, de acordo com o princípio de Fermat, segundo o qual a distância da luz entre dois pontos é percorrida em um tempo mínimo, a trajetória da luz é uma linha reta. Então, o que são esses meios isotrópicos e homogêneos? Meio isotrópico é um meio transparente em que a propagação da luz se dá na mesma maneira em todas as direções. Ou seja, as propriedades do meio são iguais em todas as direções. Então, numa região que eu tenho um ar puro, um ar límpido, eu vou ter a propagação da luz igual em todas as direções desse meio. E o que é um meio homogêneo? O meio homogêneo é um meio cuja constituição é a mesma em qualquer amostra, ou seja, é composto sempre das mesmas substâncias, distribuídas de forma sempre igual. Então, por exemplo, nessa região aqui, onde eu tenho essa cerca aqui, se eu considerar esse meio com um ar puro e eu não tiver mudança na constituição do ar desse meio, eu vou ter um meio isotrópico e homogêneo. Então, a sombra é uma região de ausência da luz emitida por uma fonte devido ao bloqueio por um objeto. Então, aqui, a formação da sombra
de um objeto, ela vai caracterizar para a gente a propagação retilínea da luz. Quando você abre uma porta de um ambiente, ou você tem um objeto dentro de um ambiente, por exemplo, um armário dentro de um quarto, no qual a luz do quarto se encontra acesa. A sombra gerada por esse armário, ela vai representar o contorno desse armário, ou seja, a luz não vai fazer curva, ela vai se propagar de forma retilínea, beleza? Onde a gente vê muito isso? Na formação de eclipses. Tem um exercício aí, é o exercício 3 das atividades que relaciona eclipse lunar e eclipse solar, tá? Isso está relacionado com a propagação retilínea da luz e com o tipo de fonte de luz que está provocando, que está incidindo sobre meu objeto. Porque dependendo do tipo de fonte que nós vimos anteriormente, essa propagação retilínea da luz vai criar região de sombra e região de penumbra, vai depender do tipo de fonte. Então, ó, considere uma fonte pontual F, essa daqui, ó. Ou seja, as dimensões delas são bem menores que a dimensão do ambiente no qual ela se encontra e do objeto no qual ela vai iluminar, certo? Então, ó, considere uma fonte pontual que emite luz em direção a um anteparo, que está a essa distância D maiúscula aqui, ó. E ela emite luz também a um objeto opaco, que é essa bola de basquete aqui, que se encontra a uma distância D minúsculo, e esse objeto está entre a fonte e o anteparo. Aí o que vai acontecer? Devido à propagação retilínea dos raios de luz, a região no qual eu não tenho propagação da luz nesse objeto opaco vai criar no meu anteparo uma região de sombra, devido a essa propagação da luz tangenciar aqui a esfera, né, no caso a bola. Então eu vou ter uma proporcionalidade criada aqui entre o tamanho do objeto e o tamanho da sombra que ele gera. É lógico, né, que se eu variar a distância do meu objeto à fonte de luz, eu vou ter uma variação no tamanho da sombra projetada, que neste caso a região de sombra é aquela que impede a total propagação dos meus raios de luz. Então, ó, eu posso usar a semelhança de triângulo para resolver meu problema. A proporcionalidade entre as dimensões da sombra projetada, né? Tamanho da sombra aqui, ó, o H maiúsculo. E do objeto permite concluir que a luz se propaga em linha reta. Então, no anteparo, há duas regiões distintas. Uma iluminada pela fonte, né, essa região aqui, ó, mais clara, é a região iluminada pela fonte, porque essa fonte de luz vai propagar luz em todas as direções. Mas só que tem uma parte que encontra o meu objeto, que é opaco. Então, em relação a esse objeto opaco, eu vou ter a criação da sombra, certo? Olha lá, o anteparo a duas regiões distintas, uma iluminada pela fonte e outra em que há o bloqueio total da iluminação proveniente da fonte, que é a sombra. Então, por semelhança geométrica, nesse caso, por semelhança de triângulos, considerando a trajetória retilínea da luz, pode-se observar que a razão entre a altura, né, a dimensão do meu objeto, que é a base do meu triângulo, e a distância que esse objeto se encontra da fonte, que é o D minúsculo, é igual à razão entre a dimensão da sombra gerada por esse objeto e a distância que esse anteparo se encontra na fonte. Olha que é fácil de entender. Eu tenho dois triângulos semelhantes nessa figura. Vamos deixar bem claro, ser semelhante não é ser igual. Ser semelhante é ser proporcional. Então, por isso que eu posso igualar as razões. Se eu pensar em triângulo, né, eu tenho um triângulo menor aqui formado pela fonte e o objeto, e tenho um triângulo maior aqui formado entre a fonte e o anteparo.
Então, se eu pensar em triângulo, a razão entre a base do meu triângulo H e a altura dele D é igual à razão entre a base da minha sombra H e a altura dela D. Por que eu posso pensar em altura aqui? Porque se eu pegar esses dois segmentos de reta e coincidir com o vértice, eles vão representar a altura do meu triângulo. Então eu lasco uma razão de semelhança aí e chego no cálculo das grandezas envolvidas, dimensão do objeto, dimensão da sombra provocada por esse objeto, distância do meu objeto à fonte, distância do anteparo à fonte de luz. Aí, ó, o que vai acontecer? Vocês vão concordar comigo, ó. Quanto mais próximo do anteparo, ou seja, quanto mais distante da fonte de luz tiver esse meu objeto, menor, é a sombra que ele vai provocar. Correto? Que se eu for afastando esse objeto aqui que tem uma dimensão constante dessa minha sombra, esses raios de luz aqui, eles vão fechando, né? Esse ângulo aqui vai diminuindo se eu for afastando esse objeto. Com isso, eu vou tendo uma diminuição do tamanho da sombra. Beleza? É só você pegar uma lanterna e colocar um objeto na frente dela e ir afastando e aproximando esse objeto da lâmpada da lanterna. Você vai criar sombras maiores e menores no anteparo. Se você aproxima da fonte, você aumenta a sombra. Se você afasta da fonte, você diminui a sombra. E como é que eu faço esse cálculo? Por essa razão de semelhança. Olha lá, ó, a dimensão do objeto pela distância dele à fonte de luz é igual à dimensão da sombra projetada no anteparo pela distância do anteparo nessa fonte. É dessa maneira aí que a gente estuda os eclipses, mas os eclipses a gente estuda aqui, ó. Daqui a pouco nós vamos ver isso. Porque o Sol, ele é considerado uma fonte extensa de luz. As dimensões dele influenciam pra caramba na hora que eu tenho alinhamento da Terra e da Lua com o Sol. Aí, dependendo do alinhamento, eu vou ter eclipse solar, dependendo do alinhamento, eu vou ter eclipse lunar. Certo? Quando a Terra provoca sombra na Lua, o eclipse é lunar. Quando a Lua provoca sombra na Terra, o eclipse é solar, no alinhamento deles, né? Aí eu vou ter uma região de eclipse total, que é a região de sombra, e vou ter uma região de eclipse parcial, que é a região de penumbra. Mas, para que eu tenha essa região de sombra e essa região de penumbra, isso só vai acontecer se a fonte de luz for uma fonte extensa. Ó, vou voltar aqui na fonte pontual. Observem que na fonte pontual de luz, eu tenho dois raios partindo deste ponto representado pela fonte. Na fonte extensa, a história muda. Na fonte extensa, eu tenho que considerar a dimensão da fonte. Porque ao longo de toda a dimensão dessa fonte de luz aqui, eu tenho infinitos raios se propagando. Só que eu não vou fazer a representação desses infinitos raios. Eu vou fazer a representação de dois raios de luz que partem dos extremos dessa minha fonte de luz. Olha lá, ó, nas extremidades da minha fonte extensa, eu pego dois pontos de feixes divergentes. Na fonte pontual eu não posso fazer isso, eu só tenho um feixe divergente de luz. Na fonte extensa eu tenho dois feixes divergentes de luz, que estão representando os extremos da minha fonte. Então, por isso que eu tenho a representação das regiões de sombra e de penumbra dos raios de luz que incidem tangenciando o meu objeto. Olha lá, ó. Os raios de luz, tanto na parte inferior como na parte superior, eles vão incidir sobre o meu objeto em apenas um ponto. Então, o legal aqui é o seguinte, ó. Nesse feixe divergente superior aqui,
eu tenho um raio de luz que incide na parte de cima do meu objeto e um raio de luz que incide na parte de baixo. A mesma coisa nesse outro feixe divergente aqui, na parte inferior da minha fonte. Eu tenho um feixe incidindo na parte, tangenciando a parte de cima, tangenciando a parte de baixo. Aí, ó, o que vai acontecer? A região formada pelos raios, no qual eu não tenho propagação nenhuma de luz, é a região de sombra. E a região no qual eu tenho uma propagação parcial dos raios de luz, eu tenho a região de penumbra. Então, por exemplo, se eu pensar isso aqui como um eclipse, vamos supor o seguinte, que eu tenha o Sol aqui, a Terra e a Lua nessa região. Se a Lua estiver na região total de sombra da Terra, eu tenho eclipse total. Eu vou ter a sombra da Terra totalmente projetada na Lua, região de eclipse total. Aí, regiões onde eu tenho uma parte da Lua na sombra da Terra e uma outra parte da Lua refletindo luz do Sol. É a região de eclipse parcial. Tá? Então, quando um objeto opaco bloqueia a luz proveniente de uma fonte extensa, observa-se a formação de uma região de sombra. Então, a sombra é o bloqueio total da luz. E uma região de penumbra, ela vai ser a região de bloqueio parcial dessa luz, tá? Segundo princípio de propagação dos raios de luz, que é o princípio independente dos raios de luz. Olha lá, em shows e peças de teatro, é comum que dois canhões de luz iluminem simultaneamente duas partes distintas do palco. Com isso, muitas vezes, os pincéis de luz emitidos por esses canhões se interceptam em seus trajetos. Depois desse cruzamento, cada um desses pincéis mantém sua cor e trajetória, como se nada tivesse ocorrido. Por quê? Porque eu tenho uma propagação independente. Assim, quando dois feixes de luz se cruzam, observa-se que as características dos feixes após o cruzamento se mantêm como se não tivesse acontecido esse cruzamento. Então, quando dois ou mais raios de luz se cruzam, não há alteração de suas propriedades, como intensidade, direção de propagação, a cor, tá? Então, eu coloquei duas animações aqui, ó, relacionando isso. Olha lá, ó. Eu tenho cruzamento dos raios de luz, mas eles mantêm as características. Então, ó, quando dois raios de luz se cruzam, não há alteração das propriedades dos feixes, nem nas direções de propagação após o cruzamento. Olha lá, ó, mantém as características, certo? Após o cruzamento. Então, isso está relacionado ao princípio da propagação independente dos raios de luz. Quando eles se cruzam, não há alteração de suas propriedades, como a intensidade e a direção de propagação. Tá? As máquinas fotográficas têm seu funcionamento baseado na ideia da câmera escura, que é uma caixa com um orifício em uma de suas faces. Esse furo permite a entrada de luz proveniente de um objeto de fora da câmara, projetando-se uma imagem em sua face posterior que funciona como um anteparo. A figura a seguir mostra como a formação da imagem dentro de uma câmara escura está baseada no princípio de propagação retilínea e independente da luz. Olha lá, ó, no caso aqui, ó, da câmera escura, que o princípio da máquina fotográfica é o mesmo, né? A câmera escura, ela é a tataravó da máquina digital. Vamos colocar assim. Aí dá para fazer. Dá para fazer uma câmera escura tranquilamente. Você pega, por exemplo, uma caixa de papelão, pinta essa caixa de papelão de preto na parte interna dela, para você não ter reflexão da luz, reflexão difusa dos raios de luz que vão atravessar esse orifício. Então, eu vou ter uma absorção total dos raios de luz
numa superfície, na superfície interna dessa caixa. Aí, do outro lado dessa caixa de papelão, você corta uma região onde você pode, por exemplo, colocar um filme de revelação ou um papel vegetal. Coloca um pedaço de papel vegetal ali. Aí você vai ter a formação da imagem do objeto que você focalizou, invertida e menor que o objeto. Por quê? Porque a propagação dos raios de luz ela é retilínea e após o momento que esses raios de luz cruzam o orifício dessa câmara escura, eles mantêm suas características após o cruzamento. Então, por isso que eu tenho a imagem invertida lá dentro. Ó. O exemplo aqui é o objeto, essa minha seta vertical aqui, orientada para cima. Eu tenho infinitos raios de luz que vão se propagar. Se eu tenho infinitos, bastam 2 para eu ter a formação da imagem. Tá? Se infinitos formam, 2 formam. Então, ó, eu traço um segmento de reta partindo da parte superior do meu objeto, passando pelo orifício da câmara escura, ele vai encontrar meu anteparo nesse ponto aqui. Então, essa parte de cima aqui representa, no meu anteparo, essa parte de baixo aqui da minha seta, inverteu. E como a propagação é retilínea e esses raios de luz são independentes, eles mantêm suas características, eu posso tirar a mesma ideia com a base dessa minha seta, com a parte inferior dela. O raio vai propagar em linha reta no interior da câmara escura, não vai sofrer alteração nenhuma após o cruzamento com esse raio da parte de cima, e vai projetar a minha imagem no anteparo, relacionando essa parte de baixo aqui da minha seta associada a essa parte de cima aqui. O raio de luz não fez curva na hora que entrou aqui dentro da câmara escura. Aí eu posso usar o princípio da semelhança de triângulos, né? Olha lá, ó. A distância do objeto até a câmara escura é o DO, O é o tamanho do objeto. A distância da imagem formada no meu anteparo em relação ao orifício da câmara escura é DI. E I é o tamanho da imagem associada a esse objeto. Então, eu estabelecendo uma relação de semelhança entre esses 2 triângulos aí, eu posso relacionar que a razão entre os segmentos na horizontal é igual à razão entre os segmentos na vertical. Só que eu tenho que estabelecer uma relação de semelhança fazendo uma associação certa com os segmentos. Então, se na horizontal eu estabeleci uma razão entre DI e DO, olha lá, ó, DI e DO, na vertical eu tenho que estabelecer a mesma relação. Tá? Na vertical, se eu considerei DI numerador, na vertical eu tenho que considerar I como numerador. Olha lá, ó. Está estabelecida a relação aqui. Então, pensando em triângulo, a altura do meu triângulo menor está para a altura do meu triângulo maior, assim como a base do menor está para a base do maior. Tá? DI, DO, I sobre O. Então, uma máquina fotográfica é constituída por uma câmera escura, na qual um componente sensível à luz registra a imagem fotografada. Então, como eu falei agora há pouco, esse cara aqui, ó, é o trisavô, vamos colocar assim, da máquina digital. O princípio de funcionamento não mudou, é o mesmo. O que aconteceu? Aperfeiçoou, né? Antigamente, assim, bem no início da fotografia, para você conseguir uma fotografia de pessoas, por exemplo, vamos tirar a fotografia da família sentada, pai e a mãe na cadeira, os filhos, os netos, tudo em volta. Demorava 3, 4 horas. Né? Hoje em dia, num segundo você tira, se não gostou, você tira outra, se não gostou, você tira outra de novo, e assim vai. Né? Mas está tudo relacionado aqui, ó. Bom, neste caso aqui, nessa relação de semelhança que nós temos, o O representa o comprimento do objeto, ou seja, vai representar o tamanho do objeto, o I, o tamanho da imagem. DO, a distância do objeto à câmara escura, DI, a distância do orifício da câmara escura
ao anteparo no qual foi projetada a imagem do objeto. Beleza? Bom, e o último princípio que nós vamos ver, para a gente resolver uns exercícios aí, e esse aí está relacionado à parte que nós vamos estudar de reflexão, que é o princípio da propagação reversível da luz. Então, ó, quando um motorista de um carro conversa com alguém que está no banco traseiro, é comum essas pessoas manterem contato visual usando o espelho retrovisor interno, olha lá, ó, nessa imagem aqui, tá? Essa é uma situação em que parece óbvio que, se o motorista vê o passageiro pelo retrovisor, o passageiro também vê o motorista. Dito em termos mais próximos aos da física, os raios de luz emanados pelo olho do motorista refletem no espelho e chegam ao olho do passageiro. É possível que a luz se propague também no caminho inverso. Os raios de luz emanados pelo olho do passageiro refletem no espelho e chegam no olho do motorista. Mais para frente, nós vamos tirar essa ideia aí de como o motorista vê o passageiro vê o motorista em espelhos planos, associada ao campo visual do espelho, tá? Por enquanto aqui nós só vamos nos preocupar com essa propagação reversível. Se o motorista vê o passageiro consegue ver o motorista tranquilamente, tá? Bom, então quando um motorista observa um passageiro pelo retrovisor, o passageiro também pode visualizar esse motorista. A ideia está aqui, né? Se eu tenho essa direção de propagação aqui do motorista para o passageiro, eu posso inverter o sentido que eu vou ter as mesmas características mantidas, tá? Então, essa é a ideia por trás do princípio da propagação reversível da luz. Para torná-lo mais formal, considere um raio de luz que se propaga de A para B. Olha lá, um raio de luz, né, um segmento retilíneo orientado, partindo de A para B. Bom, de acordo com o princípio da propagação reversível, a luz pode se propagar pela mesma trajetória anterior, mas no sentido oposto, isto é, de B para A. Além da propagação, o princípio da reversibilidade é válido para situações em que o raio de luz reflete em uma superfície ou muda de meio de propagação. Então, aqui, ó, nessas duas primeiras situações aqui, eu tenho a reflexão, porque o raio de luz está refletindo, né, na superfície, e aqui eu tenho a refração, ele está passando pela superfície. Mas o princípio da reversibilidade, ele mantém-se válido aqui. Então, ó, eu posso ter a propagação do raio de luz partindo de A, incidindo sobre um ponto B e refletindo em C, eu posso reverter isso que eu vou manter as características, tá? Então, pode ser de A para C passando por B, ou de C para A passando por B também. A mesma coisa aqui, ó. Aqui refletindo e aqui refratando. Então, ó, se vai de A até B, refrata em C, pode acontecer de C até B, refratando em A. Quando refrata é que aconteceu a mudança do meio, tá? Eu tive uma superfície de propagação aí que permitiu a passagem da luz por esse meio. Então, a trajetória da luz não depende do seu sentido de propagação. Esse princípio da reversibilidade, nós vamos trabalhar com ele na situação de espelhos, né, que está associado à reflexão, e lentes, que vai estar associado à refração. Beleza? Bom, o meu objetivo que era chegar na página 14, eu consegui, que é a parte teórica. Com isso, nós vamos fazer alguns exercícios aí relacionados a essa ótica geométrica, tá? Relacionados aos princípios de propagação da luz. Nós vamos fazer estudo aqui associado a eclipse,
a semelhança de triângulo, é bem tranquilo, é bem sossegadinho. Então, ó, são os exercícios de 1 a 6, tá? Página 15 e 16. Então, ó, nas situações descritas a seguir, identifique qual o princípio da ótica geométrica está envolvido. Letra A. O motociclista, perdão, vê que o motorista de um carro está olhando pelo espelho retrovisor. Então, se o motociclista consegue ver o motorista do carro pelo espelho retrovisor, a gente parte do princípio que o motorista também está vendo esse motociclista, né? Apesar de existirem pontos cegos no veículo, a partir do momento que esse motociclista consegue visualizar o motorista pelo espelho retrovisor, eu tenho a trajetória inversa, eu tenho percurso inverso, o motorista também consegue ver o motociclista. Então, isso está relacionado ao princípio da propagação reversível da luz. Então, aqui é a reversibilidade. Letra B. Uma criança observa sua sombra formada na parede de um prédio. Então, toda vez que eu relaciono a situação de sombra, formação de sombra, eu estou relacionando o princípio da propagação retilínea dos raios de luz, tá? Em uma peça de teatro, 2 holofotes são utilizados para iluminar os atores. Em alguns momentos, as luzes se cruzam, mas os atores continuam sendo iluminados. Então, aqui eu tenho o princípio da independência do raio de luz, né? A propagação independente da luz. E, finalmente, nós temos a formação do eclipse lunar e do eclipse solar. Então, tanto no eclipse lunar quanto no eclipse solar, eu vou ter regiões de sombra e de penumbra. Isso fica evidenciado pela propagação retilínea dos raios de luz. Beleza? Bem fácil, né? Bem tranquilo de resolver. Isso aí eu já mandei para vocês, tá? Também tá lá no slide, tá do mesmo jeitinho. Exercício 2. Um pássaro voando baixo projeta no solo a sua sombra. Conforme aumenta a sua distância em relação ao solo, sua sombra diminui até desaparecer. Explique por que isso ocorre. Bom, vamos lá. Ó. Que foi que eu falei do lance de colocar um objeto na frente de uma lanterna, né? Eu ia aproximando esse objeto da lanterna ou afastando esse objeto da lanterna e observando a sombra no anteparo. Conforme eu vou afastando esse objeto da lanterna, eu vou tendo uma formação menor da sombra desse objeto no anteparo. Aí o que vai acontecer? Eu tenho um pássaro voando e esse pássaro voando ele está projetando a sua sombra no solo relacionada a uma fonte extensa de luz que é o Sol. Então, quando o pássaro está próximo do solo, seu tamanho é suficiente para impedir a passagem da luz e formar uma região de sombra. Então, o que está relacionando aí? Eu estou relacionando o tamanho do pássaro com uma região no solo que está sendo bloqueada totalmente pela luz do sol. É a região de sombra que ele está criando, certo? Aí o que vai acontecer? A fonte sol não vai mudar de lugar ali naquele instante. O que eu vou fazer? O que eu vou variar? Eu vou variar a distância desse pássaro em relação ao solo. Então, quanto mais afastado do solo ele tiver, a menor a sombra que ele vai gerar devido às dimensões desse pássaro em relação a essa região de solo. Então, quando ele está mais distante do solo, essa sombra diminui e outras fontes de luz
iluminam as regiões de sombra, ou o próprio Sol ilumina aquela região de sombra. Então, porque eu vou ter a propagação da luz de forma retilínea em todas as direções. Então, como esse pássaro, as dimensões dele são a uma distância maior do solo, elas podem ser consideradas desprezíveis em relação àquele região do solo que forma meu anteparo, eu vou ter a diminuição dessa sombra, tá? Bom, é nesse aqui que eu queria chegar. É no exercício 3, que relaciona eclipse solar e eclipse lunar. Bom, nas duas situações, eu tenho uma fonte de luz que é o Sol, que é considerada a fonte extensa, tá? Então, essa fonte extensa, que é o Sol, eu tenho que fazer a propagação dos raios de luz, dos feixes de luz divergentes, pegando dois pontos, um ponto superior e um ponto inferior em relação ao diâmetro do Sol. Fica mais fácil a gente fazer o estudo. Então, o exercício 3, ele diz o seguinte: observe as ilustrações a seguir e identifique em qual delas está ocorrendo um eclipse solar e em qual está ocorrendo um eclipse lunar. Justifique sua resposta. Então, vamos entender aqui, ó. Eu tenho uma situação em que a Terra está entre o Sol e a Lua. Então, a Terra está projetando sombra na Lua. Então, quem está nessa região aqui, ó, quem está do lado direito aqui, está à noite, certo? Está no lado oposto. Então, aqui é noite, nessa região. Então, à noite eu só vou ter formação de eclipse lunar. O eclipse lunar é aquele em que a Terra está entre o Sol e a Lua, e a Terra projeta sombra na Lua, certo? Olha lá, ó. O eclipse é lunar. Porque a Lua está na sombra da Terra. A Terra está projetando sombra na Lua. Então, eu achei umas animações muito legais aqui, ó. Olha lá a formação do eclipse lunar. Eclipse lunar só à noite. Geralmente noite de lua cheia. Certo? Aí, quem está na Terra vai ver isso daqui a pouco. Vou deixar no suspense. Na letra B, o que, que eu tenho? A Lua entre o Sol e a Terra. Então, a Lua, ela vai estar provocando sombra na Terra. Lá, eclipse solar, porque a Terra está na sombra da Lua. Então, a Lua está provocando sombra na Terra. Então, para eu ter eclipse solar, a Lua tem que estar entre a Terra e o Sol e tem que ser de dia. Correto? Lua nova vai acontecer. Então, no eclipse solar, eu vou ter isso daqui, ó. Olha lá, ó. Tranquilo? Quem está aqui à noite aqui não está vendo esse eclipse. Certo? Não está vendo nada. Porque está do lado de cá da Terra, está na noite. Né? Da mesma maneira aqui, ó. Quem está aqui não está vendo eclipse nenhum, ó. Só está vendo eclipse aqui quem está do lado que está à noite. Para ocorrer o eclipse tem que estar tudo alinhadinho. Certo? Aí, pessoal, eu achei duas fantásticas aqui. Duas animações fantásticas. No eclipse lunar, quem está na Terra vai ver a sombra da Terra na Lua, assim, ó. Olha lá, ó. Beleza? Olha lá a sombra da Terra na Lua. No eclipse solar, quem está aqui, ó, na Terra, quem está nessa região aqui da Terra, está vendo essa formação de sombra na Terra, a Lua passando entre a Terra e o Sol. Olha lá que legal, ó. Não, professor. Refutou os Oi. terraplanistas.
Então, cara, é isso que eu fico pensando, João. Como é que, como é que os cara eles justificam isso, sabe? É mais difícil justificar essa ideia de terra plana, essa coisa toda, do que fazer a observação, né? Observar no céu. Um dia desse estava uma lua cheia aqui, cara, e eu tenho uma máquina, eu tenho uma máquina digital que ela tem uma lente de 300 milímetros e ela aproxima 58 vezes. Cara, eu tirei uma foto da lua no final da tarde, eu que eu vou ver até se eu acho, acho que está no meu celular. Aí se eu achar, na aula de quarta-feira eu mostro para você. Cara, dá para você ver perfeitamente o contorno da lua, né? Aí você tira a foto da lua, você vê a esfericidade da lua. Se fosse tudo plano, você ia tirar a foto da lua como uma circunferência trigonométrica. Você não ia ter profundidade na imagem que você, da foto que você tirou. Aí você vê um negócio desse que eu não canso de ver. Cara, eu não canso de ver isso daqui, sem brincadeira nenhuma. Você vê um troço desse, você vê isso ao vivo, né? Porque é difícil da gente de ter esse alinhamento, né? Não é sempre que a gente consegue. Tem eclipse o tempo todo, porque está sempre tendo lua cheia, lua nova, alinhamento, mas não é observável, porque geralmente vai acontecer sobre oceanos, então não é observável. Aí você vê um troço desse, cara, você não cansa de contemplar, né, o perfil tão perfeito que é a natureza, né, cara? Top Aí, demais, vou falar pra você. então, então isso daí, para falar para vocês, eu procurei com bastante carinho, tá, para montar isso daqui. Eu falei, não, o pessoal merece. Eu fui com bastante calma, Muito pesquisei louco. na internet. Então, eu acho que, apesar da gente estar tendo aula remota, a gente consegue deixar a aula um pouco melhor, né? Dá para a gente deixar as coisas mais legais, tá? Bom, o 4. Eu acho que dá para a gente terminar, tá? Só que eu não vou cobrar tarefa hoje, não, tá? Deixar para cobrar tarefa na quarta-feira. Aí eu faço um pacotão só de tarefa com vocês, fica mais fácil. Exercício 4, ele diz o seguinte: uma árvore de 4 metros de altura é iluminada pelo sol e projeta uma sombra de 2,5 metros. Então, está relacionado à propagação retilínea dos raios de luz. Tá? O tamanho do objeto determina a sua sombra. Beleza? Uma mulher parada próxima à árvore tem uma sombra projetada com 1 metro de comprimento. Qual é a altura da mulher? Então, o que eu posso aplicar aqui? Eu posso aplicar a ideia de semelhança de triângulo entre a sombra projetada pela árvore, a sombra de 4 metros projetada a altura de 4 metros da árvore, e sua sombra de 2,5 metros, com a altura da mulher e a sua sombra de 1 metro. Eu tenho 2 triângulos retângulos aqui, se eu analisar. A incidência dos raios de sol, tanto na árvore como na mulher, é a mesma. É a mesma incidência. Então, a inclinação do ângulo de incidência relacionada ao raio de luz que é projetado na superfície superior da árvore e na cabeça da mulher, o ângulo é o mesmo. Então, eu posso aplicar a ideia de semelhança de triângulo. Olha lá, ó. A altura da mulher X, que foi representada por H aqui, sobre a altura da árvore, é igual à sombra da mulher sobre a sombra da árvore. Aí eu tenho que tomar cuidado, hein, gente, na hora de montar semelhança. Se eu chamei esse X de H aqui, o vertical para a árvore é 4 metros. Então, ó, o vertical da mulher é a altura dela. O vertical da árvore é 4. Então, se eu relacionei no primeiro membro os segmentos verticais, no segundo membro eu tenho que relacionar os segmentos horizontais. E seguindo a ordem. Então, se eu chamei esse vertical aqui de H, no segundo membro, o horizontal tem que ser a sombra dela.
Eu não posso chegar aqui, por exemplo, e colocar 2,5 no numerador, está errado. Eu não estabeleci uma relação de semelhança. Qual que é a relação de semelhança aqui? As alturas pelas bases, certo? A altura da mulher pela altura da árvore é proporcional à sombra da mulher e à sombra da árvore. Por isso que está H sobre 4 igual a 1 sobre 2,5. Aí é só multiplicar em cruz, né? O H vai ser 4 dividido por 2,5, 1,6. Qualquer resultado, presta atenção nisso, qualquer resultado de H maior que 4 está errado. Tá? Porque o que eu estou calculando? Eu estou calculando a altura da mulher em relação à altura da árvore e às sombras projetadas. Então, a altura da mulher não pode ser maior que a altura da árvore. Ela tem que ser menor. Tá? E montou a relação de semelhança entre os triângulos, 2 triângulos retângulos, na proporção correta, o problema está resolvido. Qual que foi a proporção que ele estabeleceu aqui? Mulher, dimensões da mulher com a dimensão da árvore. Então ele relacionou a altura da mulher com a altura da árvore, sombra da mulher com a sombra da árvore. Acabou o problema. Tá? Igual 5, ó. Em certo horário de um dia, uma vara de 3 metros de comprimento na vertical projeta no solo uma sombra de 50 centímetros de comprimento. No mesmo local e instante, a sombra de um prédio tem comprimento de 10 metros. Quantos andares tem esse prédio? Se cada andar dele tem altura de 2,5 metros? Então, o que vai acontecer, pessoal? Olha lá, ó. A sombra desse objeto de 3 metros é 50 centímetros. A sombra do prédio é de 10 metros. Então, esse prédio tem que ter uma altura muito maior que 3 metros. Certo? Aí é só estabelecer uma relação de semelhança, ó. O meu estava fácil, já estava montado. Então, ó, eu chamei de H a altura do prédio, que projeta no solo uma sombra de 10 metros. 3 metros é a altura da vara, que projeta no solo uma sombra de 50 centímetros. Aí eu tenho que passar para metro, né? Eu tenho que casar a unidade. Tem que estar todo mundo no mesmo padrão de unidade. Então fica mais fácil transformar centímetro em metro, que é uma transformação só que eu faço. Olha lá a relação de semelhança estabelecida. Por que esses dois segmentos são paralelos aqui? Quem que são esses segmentos paralelos? Os segmentos que representam a incidência da luz solar na parte superior do prédio e na parte superior do objeto. Correto? No mesmo instante, isso está acontecendo, essas sombras são projetadas no solo no mesmo instante, e significa que a incidência de luz é a mesma. Aí, ó, o que ele fez, ó, agora nesse caso? Ele relacionou os segmentos verticais dos 2 triângulos com os segmentos horizontais. A mesma coisa que foi feita aqui. H, que é o segmento maior, sobre 3, que é o segmento menor, que se encontram na vertical, é igual a 10, que é o segmento maior, sobre 0,5, que são os segmentos horizontais. Beleza? Então, esse prédio tem 60 metros de altura. É só passar 3 multiplicando 10, dividir por meio, que é multiplicar por 2. Ah, e eu posso fazer H sobre 10? Pode, não tem problema nenhum. Você pode fazer H sobre 10, desde que você relacione com 3 sobre meio, tá facinho, tá tranquilo. Ah, eu posso fazer 3 sobre 10? Não. Aí você não está mantendo a relação. Aliás, até pode, só que você complica. Se você fizer 3 sobre 10, você tem que fazer meio sobre H, mas não vamos complicar o fácil. Né? Relaciona vertical com vertical, horizontal com horizontal. Ou razões no mesmo triângulo, relações do mesmo triângulo com relações do outro triângulo. Meu gosto, eu prefiro relacionar os triângulos. Tá? Eu acho mais fácil.
estabelecer uma relação entre a altura do triângulo e a sombra dele com a altura do objeto e a sombra dele. Eu acho mais fácil. Dá a mesma conta, não vai mudar nada. Bom, a gente chegou à conclusão que o prédio tem 60 metros de altura. Como cada andar tem 2,5 metros, é só dividir esse 60 por 2,5, esse prédio tem 24 andares. Beleza? E aí o último de hoje, que diz o seguinte: uma bola tem diâmetro igual a 15 centímetros, de diâmetro igual a 15 centímetros, né? É o valor de D aqui, ó. É iluminada por uma lâmpada incandescente, ou seja, uma fonte pontual, que cria na parede uma sombra de 20 centímetros de diâmetro. Sabendo que a bola está a 2 metros da parede, ó, a bola a 2 metros da parede, a gente tem que tomar cuidado, hein? Qual a distância da lâmpada até a parede? Ou seja, ele quer esse valor de X aqui. Calcular esse valor de X é estabelecer uma semelhança de triângulos. Só que, a partir do momento que eu estabeleço a semelhança de triângulos, eu tenho que considerar X, o segmento horizontal para a bola, e tem que considerar x mais 2 o segmento horizontal da sombra. Então vai ficar assim, ó. 15, que é o diâmetro da bola, sobre 20, que é o diâmetro da sombra. Ó, esse triângulo aqui, ó. Esse triângulo é semelhante a esse triângulo maior. Esse triângulo menor, essa distância é x. E a vertical é d. No triângulo maior, a horizontal é x mais 2. E a vertical é d maiúsculo. Então, por isso que ficou isso, ó. 15 sobre 20, os dois segmentos verticais, é igual a x, que está relacionado a 15, sobre x mais 2, que está relacionado a 20. Multiplicou em cruz, vai dar 15x mais 30, igual a 20x, né? Aí eu passo 15x para o segundo membro, ele passa negativo, eu chego no resultado de x, que é 6. Então, a bola se encontra a 6 metros da fonte. E o anteparo se encontra a quanto? Ele vai se encontrar a 8 metros da fonte. Beleza, gente? Tranquilo, pessoal. Na quarta-feira, nós vamos entrar em fenômenos ópticos, que é reflexão e refração, mas só por cima, por enquanto, tá? Nós vamos ver só a parte de conceitual. Aí, na quarta-feira, eu passo a tarefa para vocês, tá? A tarefa aqui, ela é bem sossegada. Eu vou fazer uma chamadinha aqui da segunda aula. Só pegar o nome de todo mundo que está na aula aqui. E eu já libero vocês. Vocês têm mais aula hoje ou não? Que beleza, hein? Tem mais 2 horários ainda. Eu também tenho 2. Eu tenho um com terceiro agora. E depois um com primeiro. O pessoal do primeiro deve adorar, né? São 4h15 da tarde, tela de física. Ah, beleza. Deixa eu ver aqui, só um minutinho, pessoal. Só completar aqui, é difícil de enxergar aqui. Isadora, João, Jonas, Karen. Então, beleza, pessoal. Alguma dúvida? Ficou tranquilo aí? Tudo sossegado? Esse slide que eu apresentei para vocês hoje, ele tá lá, tá? Do mesmo jeitinho, com aquela relação que eu fiz da Lua, tudo certinho, tá? Então tá bem tranquilo,
Tá bem sossegado, dá para ver, dá para tirar a ideia. Depois eu vou passar essa aula lá pro YouTube. Então, em relação ao conteúdo, vocês não estão perdendo muita coisa, não. Tá? A gente está perdendo presencial, né? Ao fazer o quê? Resolve, o negócio não resolve. Então, chegar uma hora que tem que resolver isso, não vão ficar tudo louco dentro de casa, sem brincadeira nenhuma. Mas é isso então, pessoal. Até quarta-feira, boa aula para vocês aí. Até professor. quarta. Com Deus. Professor, Até Você também. mais. Falou, gente. falou. Um abraço, Até mais. pessoal. Boa, Tudo de com Deus. bom. Tchau. Tudo de bom para vocês aí. Abração.